Amigos do futebol interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do futebol interior para falar de Tobias, para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, o Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico era Zé Duarte. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no futebol interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilso Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru, e o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1 e o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no Sport, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem. Ado em final de carreira. Butice, o argentino, não foi bem. E o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. E em 1976 você passa a acompanhar imagens da partida lendária pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fluminense no Maracanã, na invasão corintiana. Tobias pegou vários pênaltis
e levou a equipe corintiana à final do Campeonato Brasileiro. Depois, na final, o Corinthians perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Nestas cobranças de pênalti, Tobias pega um pênalti de Carlos Alberto Torres e o Corinthians elimina o Fluminense dentro do Maracanã. Mas o momento que ficou imortalizado na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes. Primeiro ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias no Rio Negro do Amazonas sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Tobias hoje mora em São Paulo. Está tranquilo, sempre participa de eventos da comunidade corintiana. Nessa ausência de bons goleiros do Guarani, que saudade de Tobias. O Corinthians não. O Corinthians já de algum tempo dando muita sorte com a camisa 1. Ronaldo, Cássio, grandes goleiros nos últimos 30 anos do Corinthians. Mas aqui no futebol interior eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No futebol interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news.
sempre aqui no Futebol Interior.